Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 116. Espiritismo e Viagem Astral. Hoje o CADEF estará voltado mais aos nossos irmãos espíritas, aqueles que militam no seio espírita. Isso, naturalmente, quer dizer que você, que seja simpatizante ou espiritualista de qualquer direção, não possa ficar conosco. Deve. Você é muito bem-vindo. Fique conosco até o final, até o término desse CADEF. Muito bom. Hoje nós então falaremos sobre a viagem astral, sob o enfoque do espiritismo, da doutrina espírita. Como que Kardec viu essa situação? Como que Kardec analisou a questão da viagem astral? Sabemos que viagem astral é um termo esotérico, assim como projeção astral é um termo teosófico, e outros termos tantos que criaram, que elaboraram para expressar a condição da viagem astral. Allan Kardec, em 1857, analisou este assunto, esta questão, sob o nome de emancipação da alma, ou sonambulismo, dupla vista, que são assuntos correlacionados ao desprendimento do espírito dos laços, dos liames físicos. Tanto é que no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec tem todo um estudo. Inclusive o capítulo é chamado Emancipação da Alma. Ele faz toda uma construção, um estudo rigoroso, emancipação da alma, dupla vista, êxtase, sonambulismo, os sonhos. Começa na questão 400 e seguintes e ganha uma dimensão muito rica. Kardec acaba explorando, e depois, claro, que nos livros dos médiuns também vão encontrar, nas revistas espíritas, Kardec se preocupou muito com essa questão. Porque nós sabemos que o espírito não fica encerrado em nosso corpo, como o pássaro fica na gaiola. Claro que não. Sempre que há uma possibilidade, o nosso espírito realmente se desprende dos laços físicos para ter contato com o plano da verdade, com a pátria, com a sua pátria espiritual. Qualquer momento que ele tem para fazer isso, ele vai fazer. Ou no êxtase, quando a pessoa está num estado alterado de consciência, no transe, no sonambulismo conduzido, ou no desprendimento conduzido, onde o espírito sai do corpo através do magnetismo e vai ter relação com o mundo espírita, com o mundo espiritual. Ou ainda nas casas espíritas, quando nós estamos trabalhando como médiuns, na psicofonia, por exemplo, que o espírito se distancia levemente do seu corpo físico e há o que? O acoplamento da entidade desencarnada com as nossas energias. E por este acoplamento, por esta conexão, é que se dá toda a questão psicofônica. Aí o médium entra em transe, porque se afastou ligeiramente do seu corpo físico, se acoplou à entidade espiritual, e a entidade espiritual pensa, passa por todo o seu sistema complexo, por sistema nervoso, nervoso central, e ele registra o pensamento do espírito e fala o que o espírito pensa ou quer manifestar, quer exortar. Ou pode escrever, não importa. Então, sabemos que isso só é possível graças à emancipação, graças à condição de desprendimento. E quando nós dormimos, quando nós estamos no processo do sono, o espírito se desprende do corpo então. E se desprende do corpo e vai para regiões onde mais se afiniza. Para regiões que estão ajustadas em consonância com a sua realidade interna, com o seu mundo mental. Então, sabemos, por exemplo, que estamos cercados por espíritos, por toda parte. Há espíritos evoluídos, há espíritos não tão evoluídos, há espíritos sábios, pseudo-sábios, ignorantes, espíritos maliciosos, maldosos,
querem nos desajustar e espíritos que querem nos promover ao bem. Sabemos disso. Então, como nós pensamos é a nossa companhia espiritual. Como que nós pensamos? Como que nós estamos sentindo a vida? Isso está muito relacionado aos nossos vínculos espirituais. Então, quando nós saímos do corpo pelo processo do sono, quando nós estamos no mundo espírita, nós, na verdade, estamos vinculados com as entidades que nós fazemos jus por merecer. Certo? Por isso que nós temos que vigiar sempre as nossas emoções, para que nós nos aproximemos dos bons espíritos. O nosso espírito protetor, o nosso guia espiritual, por exemplo, sempre está criando condições para que nós cresçamos, evoluamos, sempre, a todo instante. Ou é uma pessoa que aparece em nosso caminho, ou é um livro que surge em nossa vida, uma informação nova que vem de repente, enfim, alguma coisa que vai nos despertar para a realidade do espírito. Então, quando nós estamos atentos, quando nós estamos bastante voltados à espiritualidade, ficamos aptos, digamos assim, aptos, propícios para captar as inspirações, as intuições que os nossos guias nos incutem a todo momento, a todo instante. E, consequentemente, vamos nos afastando dos laços da obsessão. Vamos nos desprendendo dos espíritos que querem nos desajustar. Por isso que nós temos que optar, nós espíritas, temos que nos optar sempre por uma vida saudável. O espírita, ele tem que estar sempre pronto para se policiar, para vigiar as suas más tendências, as suas emoções. Por isso que Kardec fala, conhece-se o verdadeiro espírita? Olha que sabedoria de Allan Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más paixões. Não aquele que já está pronto. Espírito superior. Não. O verdadeiro espírita é aquele que tem dificuldade, que tem limitações, porém que faz um esforço para vencer as suas dificuldades, as suas limitações. E isso faz com que ele cresça, que ele se eleve e, portanto, se aproxime dos bons espíritos. E quando ele for dormir, pela ação do sono, quando ele for dormir, ele vai ter com os espíritos nobres. Aí poderá fazer cursos no plano espiritual. Sabemos disso perfeitamente. Pode visitar colônias no plano espiritual. Pode reencontrar com entes queridos que precederam além-túmulo. Pode, por exemplo, encontrar com amigos que vivem até em outros países e muitas vezes nem sabemos. Mas nós temos, por exemplo, amigos que vivem em outro país e quando nós dormimos, podemos, de repente, tem claro toda a questão do fuso horário, etc e tal. Mas quando há a possibilidade, podemos nos vincular, visitar esses amigos e travar verdadeiras confabulações construtivas. Ou ainda, podemos, e isso não é raro, podemos ir no umbral em missão. Ajudar aqueles que estão chafurdados no erro, que estão presos no vício. É isso. Então nós temos, nós espíritas, sempre que estar atentos às nossas emoções. Constantemente, sempre. Sempre temos que estar estudando, principalmente as obras de Allan Kardec, que são os 5 livros da doutrina espírita. Temos que sempre estar estudando o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno. É um compromisso nosso, porque quanto mais nós estudarmos, mais subsídio teremos e entenderemos melhor as coisas que nos cercam, as realidades que nos cercam. E assim, criamos condições para nos ajustar ao bem, aos espíritos da luz. Esse é o nosso compromisso. Esse CADEF está para nós espíritas. Vamos sempre nos conectar ao bem,
Ok, meus irmãos? Sempre vá à sua casa espírita com frequência, tome o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada e não esqueçam o evangelho no lar. Jamais. Inclusive, nós fazemos toda sexta-feira, às 19 horas, o evangelho no lar. Toda sexta-feira, 19 horas em ponto, fazemos o evangelho no lar. Abrimos o evangelho segundo o Espiritismo. O nosso evangelho tem duração de 15 minutos. Colocamos os copos com água, fazemos a prece de abertura, abrimos ao acaso o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, vem a mensagem, lemos, fazemos uma certa discussão entre família e depois alguém encerra e está pronto o nosso Evangelho. Toda sexta-feira, 19 horas, junte-se a nós. O nosso objetivo, meus irmãos, é bem ousado, é criar 1000 famílias. Já temos muitas, centenas. O objetivo é 1000 famílias. 1000 famílias por enquanto. Por enquanto. Então nós estamos muito seguros da vitória do bem. Sabemos que o querido Emmanuel já está encarnado desde o ano 2000, numa cidade interior do estado de São Paulo. Ele nasceu em março do ano 2000, portanto ele conta 16 anos. 16 anos de idade física. E estamos muito esperançosos. Joana de Ângeli também reencarnou o ano passado, em 2015. Então, quer dizer, nós estamos muito seguros de que o Evangelho de Jesus será implantado na Terra e a vitória do bem se estabelecerá. Isso seguramente. Então, meus irmãos, vamos trabalhar. Vamos sair do corpo, emancipação da alma, vamos nos fazer os nossos desdobramentos, porém nunca olvidemos, nunca esquecemos e nunca jamais protelar a nossa reforma íntima. Não é verdade? Que é muito importante para nós. Ok, meus queridos irmãos? Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos abençoe, que os bons espíritos nos animem. Eu adoro a expressão, a bandeira do Espiritismo. Deus, Jesus e caridade. Deus, Jesus e caridade. Paz a todos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.